Agora sim, boa tarde. Deixa eu só apresentar novamente, tá? Caiu aqui a conexão. Tá, então, alguém me recorda a última coisa que a gente falou? Lembrei. A gente começou a comentar disso aqui, né? Aí eu comentei uma historinha, né, de um carinha que pediu minha ajuda. Foi isso, né? E aí alguém comentou assim, professor, já passou do horário e tal. Aí eu falei, então a gente vai começar dessa parte aqui. Foi isso, não foi? Vocês lembram disso? Isso mesmo. Foi. Foi, professor. Muito bem. Até o William que mandou a gente dizer que a aula tenha passado. Tá, então, vamos iniciar do início aqui de novo, tá? Então, a gente vai comentar hoje aqui das razões trigonométricas, né? Senos e cossenos a gente já tem uma noção anterior, né? Esses nomes aqui, eles não são estranhos, só serão inseridos aqui nesse novo contexto, tá? Porque não, inclusive depois a gente vai falar de triângulos quaisquer. Tem aqui, ó, trigonometria em triângulos quaisquer, ou seja, é uma extensão, tá? Mas vamos devagar. Para falar de triângulos quaisquer, a gente precisa ter um pouco dessa noção aqui em senos e cossenos aqui no ciclo. Então, vamos fazer a leitura, né? A projeção no eixo das abscissas de um ângulo x se chama cosseno de x, tá? Então, vou fazer aqui o desenho. Então, eu tenho aqui o ciclo, vou fazer só um quadrante, tá? Imagine aqui o primeiro quadrante. Tenho aqui o primeiro quadrante. Aí, sei lá, suponha que eu abri aqui um ângulo X. Pelo que a gente já viu nos encontros anteriores. No caso, essa abertura aqui, né? Aqui é o ângulo zero, né? Então a gente abre positivamente nesse sentido. Ou seja, esse ângulo X aqui aberto, ele é um ângulo positivo. E a primeira coisa que eu li, né? Quando projetar esse segmento aqui no eixo das abscissas, que é esse eixo aqui, né, o eixo horizontal, então esse tamanho aqui vai se chamar cosseno de x. E já adiantando, né, a gente vai ver daqui a pouco lá no texto, essa medida aqui a gente vai chamar seno de x. Muito bem. Então vamos voltar para cá. No eixo das ordenadas, né, que é o eixo na vertical, se chama seno de x, tá? Que eu botei como se chama, né? Cosseno de x é esse pedacinho, seno de x é esse pedacinho aqui. Baseado na definição de circunferência trigonométrica,
a gente chega na seguinte tabela, que é o que a gente já tinha comentado, né, por alto, né, desses valores principais abaixo. Então, sei lá, se eu abrir aqui 30 graus, por exemplo, vamos supor, vou botar em outra cor. Então, o que, que a tabela está me falando? Vou colocar a tabela aqui. A tabela está me falando que essa medida aqui, essa alturazinha aqui, se esse ângulo aqui for de 30 graus, essa altura aqui é 1,5, ou seja, é a metade de 1, né? E aqui eu abri mais ou menos 30 graus, né? Aqui eu abri no olho. E dá para notar aqui que essa altura aqui é mais ou menos a metade do comprimento total, que é 1. Né? A gente já definiu que o raio no ciclo trigonométrico vale 1. Então, em 30 graus, essa altura aqui é a metade. Tá? Em 45, que é aqui um pouco mais acima, né? A altura é um pouquinho maior, é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 é 1,4, né? Ou seja, maior do que 1. Quando eu dividir por isso aqui vai dar 0,5. Isso aqui vai dar mais ou menos 0,7. E isso Professor, aqui parou. Ah, pra mim também. Achei que Aqui fosse também. internet. Eu jurando que era internet aqui. Gente, foi só pra mim que caiu, gente. Foi só pra mim que caiu, foi pra todo mundo. Todo mundo. Eu, hein? Misericórdia. Macumba. Misericórdia. Isso é tudo culpa de Jéssica. caiu aqui a conexão. Vocês devem ter percebido, e caiu geral. Tá?
Foi aqui caiu. Foi, professor, caiu aqui, negociou. O impostor sabotou a casa do professor. Eita. Negociou mesmo, professor, negociou. Tá jogando muito Among Us, hein? Verdade. Quem joga Professor, não? relaxa. Professor, relaxa que aconteceu a mesma coisa na escola de onde eu vim. Só que aí o professor continuou dando aula, achando que ele estava gravando, e só depois ele foi ver de que ele não estava em live. E todo mundo perdeu a aula. Gente, pelo amor. Uau. Ainda bem que a gente avisa o professor sempre, senão, ó, a gente tava lascado. Pois é, boy, eu sou de escola particular, viu? Professor, Deve ser desanimador um negócio desse, professor. foi Mas muito. enfim, Virou a meme. gente, a gente parou nos 45 graus. Na raiz de 1,4. Certo. Tá bom, obrigado. Eu ia perguntar isso, né? Porque na hora que caiu, quando aparece para mim, eu não sei se é no mesmo tempo que de fato caiu, né? Pode ser que vocês observam antes e depois que eu vejo aqui. Mas enfim. Tá, então aqui em 45, né? Voltando à ideia, tanto essa distância aqui, esse deslocamento do zero até esse ponto, quanto a altura, né? Em 45 graus é a mesma coisa. Então, os dois aqui se repetem, no caso, raiz de 2 sobre 2. E, por fim, né, essa distância aqui, desculpe, essa distância aqui em 60 graus, dá para visualizar mais ou menos como sendo a metade, né? Isso aqui é mais ou menos a metade dessa distância toda. Então, é a mesma coisa do seno de 30, tá? Eu sei que tem umas musiquinhas que o pessoal faz para memorizar isso, né? Aqui a gente não vai precisar disso. No presencial eu já colocava nas avaliações, né? Ou nos testes. Eu já colocava essa tabela lá. E nesse modo online, né, vocês têm todo o acesso à informação completa. Tá, aí outra coisa, né? A tangente, não sei se vocês lembram, de um ângulo, ela é definido, uma das maneiras, né, como ela é definida, o operacional dela é definido assim. É o seno de um ângulo dividido pelo cosseno de um ângulo, do mesmo ângulo. Então, por exemplo, aqui quem vai ser a tangente de 30? É a divisão desses dois valores, que é o seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Já já eu chego nesse valor aqui. Ele é o mais trabalhoso, digamos assim, para operar. Os outros são mais simples, né? Como aqui o numerador, né, no caso, se eu considerar seno de 45 dividido pelo cosseno de 45, os dois são idênticos. E quando o numerador e o denominador são idênticos, a divisão dá 1. Nesse caso, aqui, dividir esse valor por esse, que é seno de 60, dividido pelo cosseno de 60, né, que é esse, dividir esse por esse, basta eu cancelar o 2 das frações, né? Eles estão em posições equivalentes. Então, isso aqui eu posso fazer. Com isso, a minha divisão vai dar só a raiz de 3. Para ficar mais fácil o entendimento, o que eu fiz foi o seguinte, né? Esses dois valores aqui que eu coloquei foi a tangente de 45, que é seno de 45 sobre cosseno de 45, né? De acordo com essa definição. O seno e o cosseno valem a mesma coisa. E quando o denominador e numerador são idênticos, a divisão dá 1. Por isso que deu 1 aqui. Na tangente de 60, ficou o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, sobre o cosseno de 60, que é 1 meio,
E aqui a gente pode realizar esse cancelamento, tá? Porque os dois estão em posições equivalentes. Outra maneira de enxergar isso é aplicando uma regra que é muito comentada, que a regra é a seguinte: essa divisão equivale a isso, né? Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Tá? Eu só fiz reescrever o que está escrito aqui. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Aí tem uma regra que diz que a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ao fazer isso, né, eu posso cancelar aqui numerador e denominador. Então fica só raiz de 3. Ok. Tá, e agora a tangente de 30, se eu seguir essa mesma regrinha que eu fiz aqui nessa linha acima, vai ficar 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Aí, realizando essa regrinha aqui, né, mantendo a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, vai acontecer quase a mesma coisa que aconteceu aqui. Né? Vai ter aqui esse cancelamento, né, dessa raiz de 2 com essa raiz de 2. E isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de 3. Porém, aqui tem um probleminha nessa conta aqui. Inclusive, ela é bem comentada quando ela aparece, porque a ideia é que essa fração aqui não faz sentido. Por que não faz sentido? Bom, imagine que vocês vão pegar, sei lá, um pão inteiro, né? Considere aí um baguete. E vocês vão dividir em raiz de 3 partes. Aí a pergunta é, como se divide algo em raiz de 3 partes? Não faz sentido, né? Eu não sei como eu vou realizar essa divisão. Então, tem um processo que existe para a gente retirar essa raiz de baixo. Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? É um processo chamado de racionalização. Já ia comentar isso. Muito bem. Aí como é que o processo funciona? Você lembra, Wagner? Como é que eu faço para... Eu lembro do processo, eu não lembro não. Relembre aí. Vou relembrar. A ideia aqui é o seguinte. Sabemos o seguinte, se eu fizer raiz de 2 de A um número qualquer, vezes raiz de A, isso aqui é a mesma coisa de raiz de A ao quadrado. Aí tem uma propriedade, né, que diz, quando esse expoente é idêntico ao índice de raiz, significa que eu posso extrair a raiz. Então, isso aqui dá A. Tá? Então, essa é uma ideia, né? É uma ferramenta que acaba entrando nesse processo. Segunda ferramenta, se eu tenho uma fração qualquer, vou pegar aqui B dividido por C. Se eu multiplico tanto o numerador como o denominador por o mesmo número, então essa nova fração, né, que eu vou escrever aqui, B vezes D e C vezes D, é igual à fração original. Tá? Um exemplo só para a gente enxergar essa segunda ferramenta é a seguinte, imagine que eu tenho uma fração, sei lá, bem simples aqui, só para a gente ver, 4 por 2, essa divisão eu sei que dá 2. Tá? Então, se eu multiplico numerador e denominador por qualquer número, por exemplo, né, 2 vezes 4 e 2 vezes 2, né, eu multipliquei o mesmo aqui, essa nova fração tem que dar também 2. Então, vamos ver, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 4. E 8 por 4 também dá 2, né? Ou seja,
Eu vou utilizar essas duas ferramentas para fazer a eliminação da raiz do denominador. Então, a eliminação vai ficar assim. Eu tenho 1 sobre raiz de 3. Aí, o que eu sei? Se eu aplico essa segunda regra, eu posso multiplicar aqui em cima e embaixo por o mesmo número. Eu não posso multiplicar por um número em cima e outro número embaixo. Isso eu não posso. Tá, e como eu sei que se eu multiplico uma raiz por ela mesma, né, se o índice for 2, né, ou seja, se for uma raiz quadrada, então a raiz é eliminada, né, e é isso que a gente quer. Então, aqui eu vou multiplicar pela raiz de 3 no numerador e no denominador. Então, isso aqui é a compilação dessas duas regras. Com isso, 1 vezes raiz de 3 é a própria raiz de 3, e raiz de 3 vezes raiz de 3, né, de acordo com essa primeira propriedade que eu comentei aqui, vai dar o número que está dentro. Né? No caso, vai dar 3. Porque raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, eu eliminei aqui a raiz do denominador e, né, como eu multipliquei pelo mesmo valor em cima e embaixo, não estou alterando o resultado da divisão 1 por raiz de 3. Tá, então, e outra coisa, agora essa fração, ela tem sentido agora, porque eu vou pegar uma distância, né, raiz de 3 é um tamanho, e vou dividir em 3 partes, então isso aqui já faz mais sentido, né? Mais fácil você pegar um objeto e dividir por 3, e não pegar uma unidade e dividir em raiz de 3 partes, né? Isso aqui não faz muito sentido. Consequentemente, né, aí eu completo a minha tabela aqui, raiz de 3 sobre 3. Aí a gente tinha passado eu tinha feito aquela circunferência bem grande, né, e a gente saiu colocando diversos valores ali. Tem uma vantagem naquilo ali, né, porque tem valores de seno e cosseno de ângulos que vão dar o mesmo, tá? Deixa eu só ver o que a gente vai falar, assim, aqui é o teorema fundamental da trigonometria. Tá, então, deixa eu fazer alguns comentários aqui em relação a esses senos e cossenos aqui. Então, por exemplo, eu nem tenho aquele arquivo, porque se eu ficar guardando, esse programa fica muito pesado, ele fica muito lento. Aí eu tenho que estar deletando, mas eu vou desenhar aqui de novo, só para a gente enxergar algumas características interessantes, né, disso que a gente está comentando aqui. Deixa eu pegar aqui o ciclo. Fazer um, né? Então, temos mais ou menos assim, né? Só essa parte aqui, deixa eu fazer de novo aqui, ver se fica menos esquisito. Sei lá, deixa assim. Suponha que está perfeito aí a minha circunferência. Tá, então, só relembrando alguns valores, né? A gente pegou em outro momento, né? A gente colocou π sobre 6, que é 30, né? Π sobre 4, que é 45, e π sobre 3, que é 60. Isso no primeiro quadrante. Então, tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, a gente viu aqui que tem um ângulo de 120, né? 120 graus, que é, se eu não me engano, 2π sobre 3. Isso. Então, o que a gente vai perceber?
que esse ângulo, esses dois ângulos aqui, eles possuem a mesma altura. Deixa eu colocar aqui em verde. Essa altura aqui dos dois é idêntica, ou seja, o ângulo a altura aqui em 60 graus, que é, sei lá, π sobre 3, é a mesma altura que em 2π sobre 3, e é 120. Ou seja, a ideia da tabela é isso, né? Então, tem um ângulo aqui, por exemplo, tem um Por que ângulo ficou aqui, 120? porque aqui eu tinha desenhado uma circunferência anteriormente, né? Mas vou dizer uma das razões, né? De 60 para 90, né? Que é esse ângulo aqui, são 30 graus. E se eu abro 30 graus a partir de 90, né? Eu vou parar no 120. Estou aqui em 90 Ah, graus. sim, entendi. Então, esses dois ângulos aqui, eles possuem a mesma altura, que está aqui em verde. Sei lá, está aqui. Essa altura é idêntica. E a altura a gente chama de seno. Né? Ou seja, em algum momento, sei lá, se eu tiver um ângulo de 225, existe ângulos aqui no primeiro quadrante que tem a mesma altura que ele. Né? Deixa eu só... Então, eu me estendi aqui, né? Cheguei exatamente aqui no 45. Então, existe uma relação entre o 225 e 45, tá? Ou seja, essa medida é a mesma que essa. Significa que aqui, esse deslocamento daqui até aqui, em 45, tem a mesma medida que esse deslocamento daqui até aqui. Só tem uma diferença. Como aqui a gente está no plano cartesiano, esse lado aqui é o lado positivo, esse lado aqui é o lado negativo, né, de x. Então, essa medida é positiva e essa medida é negativa. Ou seja, o cosseno de 45 é menos o cosseno de 225. A medida é igual. Porém, esse cara aqui é positivo, né? Essa medida aqui é positiva. E essa medida aqui é negativa. Professor, por que você colocou 200? Ah, não, espera. Não, vá, deixa eu... Eu estava querendo só olhar um negócio aqui, mas tudo bem. Diga aí. É porque eu vi o número eu vi direito o nome do número 215 ali. Eu pensei que era 225, mas tá bom. Não, é 225. Deixa eu... Tá, então, por exemplo, vamos brincar aqui com o 300, tá? Eu vou fazer a chamada aqui no chat, tá? Deixa eu só terminar esse caso aqui, aí eu faço a chamada. Como é que vocês fariam para achar o seno de 300 e o cosseno de 300? Ninguém? Ih, me pegou. Pegou? Isso. Bom, a ideia é a seguinte. Nós sabemos que aqui o ângulo é zero e uma volta completa tem 360 graus. Tá. Eu sei que 300 é maior do que 270. Ou seja, esse ângulo aqui, ele está no quarto quadrante, tá? No caso, esse aqui, né? Aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto.
Então, ele está, sei lá, tá por aqui. Aí a pergunta é, quantos graus falta de 300 para 360? 60 graus. Muito bem. Então, o que que isso significa? Vou apagar aqui para poder riscar nele. Significa que esse ângulo aqui é de 60, certo? E significa que tem aqui uma distância que alguém aqui no primeiro quadrante determina essa mesma distância aqui. Que no caso, desculpa, aqui é 60, tá? Esse ângulo é de 60 graus. Então, tem aqui no primeiro quadrante que vai determinar a mesma distância. No caso, é o ângulo de 60 graus. E os dois estão no sentido positivo. Então, o que isso quer dizer? Que o cosseno de 300 é a mesma coisa que o cosseno de 60 graus. E quanto vale o cosseno de 60 graus? Aí a gente olha aqui na tabela. Cosseno de 60 é 1/2. Então, o cosseno de 300 também vai ser 1/2. Deu para entender, né? A ideia desse? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou falar mais uma vez, né? Primeiro, eu identifiquei onde estava o ângulo, né? Que é o de 300. Segundo, eu fui ver quanto falta de 300 para 360. Falta 60 graus. Aí, essa distância aqui é uma projeção. Ou seja, tem alguém aqui no primeiro quadrante que projeta aqui essa mesma distância. De fato, é esse ângulo aqui, né? É esse ângulo aqui que é de 60 graus, né? No caso, essa abertura aqui. Então, o cosseno de 300, né? Ou seja, essa projeção que o 300 faz, é a mesma projeção que o 60 faz. E as duas projeções estão do lado positivo, né? A projeção tanto de 60 como de 300 está aqui do lado positivo. Então, os dois, né, definem a mesma projeção. E na tabela, esse cara mede 1/2. Então, a tabela é só para dizer quanto vale, né? Aqui a gente já identificou. Entendi. A gente já identificou que os dois, né, geram a mesma projeção. Em relação ao seno, essa altura aqui é a mesma que essa daqui, ó. Porque ela é gerada praticamente pelo mesmo ângulo, né? 60 graus para cima, né, ele gera essa altura positiva, e aqui está 60 graus para baixo, né? Ou seja, eles geram a mesma altura. Porém, o de 300, o valor é negativo, né? Porque a altura está para baixo, no eixo, né, no plano cartesiano. Então, o seno de 300 é o mesmo que o seno de 60. Porém, o de 300 é negativo. Aí, essa questão do sinal eu posso colocar onde eu quiser, né? Então, eu vou colocar aqui. Tá. Aí, aqui vai ficar menos. O seno de 60 na tabela é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, essa altura aqui é raiz de 3 sobre 2. E essa altura que está para baixo é raiz de 3 sobre 2, porém com sinal de menos, né? Que está para baixo. Bom, então, eu vou encerrar aqui, tá? Fazer a chamada. Próxima aula a gente continua com essas ideias. Né? Eu vou abrir mais uns ângulos para a gente identificar pela tabela, né? Quanto vale os seus senos e seus cossenos. E a gente continua com o teorema fundamental da trigonometria, tá? Então, deixa eu exibir aqui quem pôs o nome, tá? Eu vou colocar primeiro quem está presente e depois eu vou colocar os nomes, tá? Então, aproveita e vão colocando seus nomes aí. E Taizinha quer falar.
Professor, quando vai, quando a gente vai estudar matriz? É, depois de trigonometria. É o próximo conteúdo. Muito bem, deixa eu só. Consigo entender o início, até porque trigonometria ainda, tipo, tá ainda martelando, mas matriz eu consegui me dar bem, só que, tipo, depois fica um pouco complexo. Mas é por aí mesmo. Deixa eu ver. Foi a partir de William. Professor, já pode sair? Já. Bom, gente, grato Tchau, professor. Tchau, pela professor. presença de todos. Tchau, Thaís. Fique com Deus. Amém. Tchau, professor. Tchauzinho. Então, até quarta. Até. Ah, não, até quarta e quinta, professor. Tchauzinho. Fui. Tchauzinho. Até mais. Valeu, professor. Até a próxima. Valeu. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga aí. A atividade que o senhor colocou no CGDU, que era até dia 22, mas o senhor falou que só quando terminasse o assunto todinho era para enviá-la todinha. O senhor vai esticar? Isso aí você está falando de lógica? É. Exato. É porque, só relembrando, Maricelma tinha reunido os professores e estava pedindo para a gente passar algumas atividades, né? Para não deixar vocês tão ociosos. Então, eu passei aquilo ali antes da gente voltar nesse formato. Uhum. Aí, como a gente voltou, né? Aquela atividade meio que não está valendo mais. Aí eu vou deixar para abrir uma nova data depois. Ah, tá bom então. Obrigada, professor. De nada.